Olá, sábios benditos! Vamos continuar nossas reflexões, hoje enfatizando a sabedoria, a maldade e os pesos e medidas. Com certeza, são conselhos riquíssimos da Palavra de Deus para vivermos uma vida mais feliz. Então, pegue sua Bíblia e vamos para mais um capítulo de sabedoria. No versículo 1, aprendemos que a sabedoria é demonstrada pela capacidade de não se deixar dominar pelo álcool. Para muitos, isso significa não beber álcool, para outros, significa a moderação. O versículo 2 usa uma imagem do provérbio do capítulo 19 para nos lembrar que aqueles que estão em posição de autoridade têm poder para uma variada tomada de decisões e por isso devem ser respeitados. Conhecer este princípio deveria nos tornar mais reverentes e tementes ao Rei dos Reis e também felizes, porque ele é rico em misericórdia e tardio em irar-se. No mundo antigo, os reis não apenas governavam, mas também eram a mais alta corte e juiz em seu reino. Somente a presença dele julgando no reino era suficiente para dispersar todo o mal. Ele entendia como é importante administrar justiça, aplicando a punição apropriada aos ímpios. Os reis podem presumir que seus reinos são sustentados por seus exércitos poderosos, mas na realidade é Deus quem estabelece e defende o rei e o seu reino. Muitos homens sentem que é sinal de honra disputar ou lutar com outros. Este provérbio nos lembra que muitas vezes é necessário um homem sábio e de honra para parar uma briga, porque para começar, sempre tem um tolo disponível. O preguiçoso sempre encontra alguma desculpa para não fazer o seu trabalho. Mas, de qualquer forma, ele acabará tendo que trabalhar como pedinte e ainda terá bem menos do que precisa para o seu sustento. O sono sem moderação, preguiça e ociosidade associados levam à pobreza. É preciso um pouco de iniciativa e energia para abrir os olhos, sair da cama e começar a trabalhar. Mas valerá a pena, pois a pessoa ficará satisfeita com a recompensa. No sistema econômico de Deus, o trabalho árduo sempre é recompensado. A metáfora usada no versículo 5 é de um poço cujas águas estão muito abaixo da superfície do solo, de modo que é necessário usar um balde com uma corda longa para poder trazer água à superfície. Assim também, as verdadeiras intenções de uma pessoa são profundas, difíceis de extrair, mas o homem sábio, de entendimento, por meio do uso diligente das palavras e ações, poderá discernir os motivos do coração de um homem. É verdade que quase todos os homens sentem que são bons aos seus próprios olhos, mas um homem fiel não quer e nem precisa proclamar sua bondade, pois a satisfação de ser fiel já é suficiente para ele. O homem justo se empenha em viver e ser um exemplo de integridade, e essa será uma herança significativa que ele deixará para a sua descendência e que será a base da felicidade deles. No versículo 20 é abordado o assunto dos filhos que amaldiçoam seus pais. Assim como Deus prometeu abençoar aqueles que honram os pais, existe um princípio correspondente de que aqueles que desobedecem e amaldiçoam o pai ou a mãe enfrentarão o julgamento de Deus. Nenhum homem pode dizer que está livre de toda a culpa e sujeira do pecado em seu coração. Este é um eterno desafio. Quando um homem reconhece essa limitação, ele já começa a pedir um Salvador. E é purificado do seu pecado somente aquele que é justificado gratuitamente pela redenção que há em Jesus. O pecado e a transgressão têm uma atração. Há algo na nossa natureza pecaminosa que aguça o nosso desejo por emoções proibidas. Mas essa sensação de satisfação do pecado dura pouco. Logo a pessoa terá de lidar com os horrores de uma consciência culpada, além da ira e do julgamento de Deus. Deus está tão atento às práticas comerciais enganosas que usou uma palavra forte para descrevê-las: abominação.
O próprio Deus tem pesos e medidas justos e Ele espera que tenhamos a mesma prática. As palavras de barganha de um comprador são vazias. Elas são apenas uma estratégia de negociação. O versículo 14 nos lembra que as pessoas falarão mentiras para o seu próprio benefício. A implicação do provérbio do versículo 21 é a seguinte: a herança obtida às pressas geralmente é ilegal ou injusta. O verbo descreve aqui uma atividade apressada. Embora haja exceções, esse tipo de atividade no final não poderá contar com a bênção de Deus. Afinal, dinheiro fácil não promove responsabilidade financeira. As pessoas avaliarão uma criança pela forma como ela se comporta. Nesse sentido, o comportamento é o melhor critério de julgamento. O mundo exterior, nossa própria comunidade e Deus no céu olham para as nossas ações para ver se estamos vivendo de modo puro e correto. Nossa capacidade de ouvir e ver deve ser para nós uma porta de entrada para a sabedoria. São dons de Deus e devemos decidir usá-los para a sua honra e sua glória. No versículo 15, Salomão apresenta a imagem impressionante da joia mais preciosa do seu tesouro, as palavras sábias ou os lábios do conhecimento. E essa joia todos nós podemos ter. As pessoas devem ser responsabilizadas por suas obrigações. O versículo 16 ensina que o homem que tolamente se torna fiador de alguém deve ser obrigado a manter a sua palavra. Tomar a roupa como garantia era a forma usada para responsabilizar a pessoa pelo pagamento das suas dívidas. A ideia original do termo mulher estranha, algumas vezes é traduzido por estranhos, nesse versículo parece focar em alguém fora da comunidade de Israel. Ou seja, deveríamos exigir mais segurança antes de fazer um empréstimo a alguém fora do nosso conhecimento e referência. É muito bom quando percebemos nossas próprias limitações e buscamos conselho. Isso é sinal de sabedoria e muitas vezes nos leva à realização dos nossos planos. E os conselhos sábios são ainda mais importantes quando se trata de grandes assuntos, como a guerra, por exemplo, onde estão envolvidas questões de vida ou morte. O fofoqueiro tem prazer em revelar coisas que não lhe dizem respeito. É melhor ficar longe dele, lembrando daquela máxima: se ele estiver disposto a falar com você sobre os outros, ele estará disposto a falar com os outros sobre você. A sabedoria reconhece que há muitas ocasiões, mais do que pensamos, em que devemos abrir mão de qualquer tipo de vingança e esperar que o Senhor julgue a nossa causa e resolva segundo a sua soberania. O versículo 24 nos ensina a humildade em relação ao nosso caminhar diário. Não devemos pensar ou agir como se tudo estivesse sob o nosso controle ou de acordo com os nossos planos. O Senhor participa ativamente da nossa vida. Quando se trata de votos de dedicação de algo a Deus, devemos evitar a armadilha das promessas emocionais e precipitadas. Um pecado negligenciado entre o povo de Deus é o pecado de votos quebrados, ou seja, prometer coisas a Deus e não cumprir. Votos quebrados são pecados a serem confessados e dos quais se deve arrepender. Na tradução de Moffat, o versículo 27 diz: a consciência do homem é a lâmpada do Eterno brilhando em sua alma interior. Essa lâmpada interior, que é a consciência humana, é um profundo sondador penetrando até o mais interior do homem, testando seus pensamentos bons e maus, descobrindo seus motivos e aplicando a lei de Deus. Deus planejou o desenvolvimento humano de tal maneira que os jovens se sobressaem em sua força física e os mais velhos se sobressaem pela sua sabedoria. Por isso, devemos deixar de lado a inveja, a impaciência e o desprezo que velhos e jovens possam adotar uns para com os outros. Cada época tem sua excelência designada para ser respeitada e apreciada em seu tempo.
O contexto do versículo 30 trata de espancamentos administrados pelos oficiais do rei como punição por crimes para a melhoria da conduta. Da mesma forma, por meio de correções e castigos, os homens são levados à consciência do pecado. Assim, eles se arrependem, confessam e abandonam o pecado e têm seu coração e sua consciência limpos. Hoje nós cremos na eficácia do sangue de Cristo para nos limpar por dentro e por fora. E na nossa reflexão de amanhã, falaremos sobre a paz no lar, a prosperidade e a preparação para a batalha. Não perca o nosso próximo encontro aqui no canal Bendito, o canal de Fala Fácil, onde a teologia é para todos.